começando, né, vou falar sobre alfabetização, e foi que eu trabalhei na época a minha dissertação. Então, eu vou falar mais ou menos, porque eu sempre trabalhei com alfabetização, foi um tema que eu gosto, e assim, como o Felga está falando no início aqui, é triste constatar, né, que é mais analfabetismo do que alfabetismo, infelizmente. Estou começando a alfabetização em Juiz de Fora, mas o meu trabalho foi com uma prova de avaliação da alfabetização, que aí constatou alguns pontos, né, que eu vou apontar para vocês. Né? Então, contextualizando a educação, né, eu acho importante contextualizar o que a gente tem hoje e o que veio passando, né, principalmente aqui uma comunidade católica, porque antigamente, eu me lembro assim, quando eu estudei, né, a gente fazia o catecismo na escola, a gente tinha todo um procedimento católico nas escolas. E hoje tem um procedimento totalmente contrário. Se a gente fala em religião, se a gente fala em religião católica, é quase que expulsado da escola, né? Porque é uma mentalidade mesmo socialista, comunista, e então a gente tem que ter todo aquele cuidado, até se falar com o aluno, né? E tem professor que critica, assim, você não deveria ter falado desse jeito, não pode fazer uma oração, né? Então tem todo esse... Aí fala-se que precisa ser uma escola laica, né? Mas na verdade eles querem que seja uma escola que pregue o ateísmo, né? Então, eu coloquei isso aqui, já é muito rodado, né? Foi muito rodado na internet, então, que a gente tem hoje é isso, né? Antigamente tinha a questão da hierarquia, o professor tinha uma importância, e hoje é o contrário, né? Se o aluno não vai bem, os pais vão lá, todo mundo vai reclamar do professor, né? Com toda a grosseria, não tem mais aquele respeito, aquele respaldo que a gente tinha da família, da comunidade, até do próprio governo, né? Então, o meu estudo foi o ProAlfa, que é uma avaliação externa, né? Que é aplicada no estado de Minas Gerais. Então, a minha proposta era uma avaliação e uma proposta pedagógica. Então, diante da minha experiência, né, na educação, então, em cada capítulo, né, da dissertação, eu coloquei alguma história de coisas que aconteceram mesmo no dia a dia a respeito da alfabetização. E aí eu achei interessante colocar essa aí para a palestra de hoje, né? Então, Rafaela é uma menina muito alegre e espiritada, filha de pai e mãe analfabetos. A mãe se separou do pai, sendo que Rafaela vivia com o pai. Desde o primeiro dia de aula, bem no início da aula, a aluna perguntava se iria aprender a ler. Era evidente para nós professores, né, que a aluna percebia a grande dificuldade que o pai enfrentava por ser analfabeto em uma sociedade que cada vez mais exige habilidades letradas. Até o dia em que foi realizado um trabalho mais sistematizado e Rafaela percebeu que já estava lendo. Após a leitura, ela saiu gritando: hoje eu aprendi a ler, hoje eu aprendi a ler. E andava pela sala, pela escola e conversava com todo mundo e repetia a frase: hoje eu aprendi a ler. E no final do dia, no término da aula, né, aquele senhor simples aproximava para buscar a filha. Andando de bicicleta e usando chinelo, né, família bem simples, tamanha foi a alegria de ambos, quando a filha, correndo, aproximou-se do pai, gritando, disse: pai, agora sei ler. Né? Porque agora ela poderia ler para o pai nas funções que teria, né, que o pai passava dificuldade. Então, avaliação na alfabetização. Existe a avaliação, né, normal, que acontece dentro do contexto da escola, né, que são as provas que a gente fazia, né, da escola, e tem a avaliação externa. Normalmente é a avaliação que acontece fora do contexto educacional. Então é uma instituição fora que avalia a escola, ou instituição, ou o próprio aluno, né? Então existem vários programas de avaliação, principalmente quando, assim, eu analiso dessa forma. A escola foi perdendo um pouco a questão da avaliação. Foram assim,
vão deixar o menino passar, né, e tal. Então, nesse momento que foi perdendo essa função da avaliação dentro da escola, começaram a surgir avaliações externas, né, porque precisava saber como é que o aluno estava indo. Então, e aí foi uma enxurrada de, poderia dizer assim, de avaliações que começaram a surgir no Brasil, em nível nacional, né, federal, nos governos estaduais e também nos municípios, né. E no nosso caso, a avaliação da alfabetização em Minas Gerais começou em mais ou menos 2005, que é o ProAlfa. E depois, em 2013, em âmbito nacional, surgiu a Ana, né, minha xará. Então, a pesquisa, no caso, né, as questões que a gente colocou, né, qual o impacto dos índices oferidos do ProAlfa no processo de reconstrução das práticas e ações didáticas pedagógicas escolares. Quais são os limites e possibilidades de implementação de novas ações educativas que objetivam o desenvolvimento de competências e habilidades concernentes, né, ao processo de alfabetização e letramento, nas séries iniciais do ensino fundamental, nas escolas públicas estaduais de Juiz de Fora. Eu trabalho em escola municipal, mas como na época, né, comecei a fazer pesquisa, queria fazer nas escolas municipais. Mas aí, como tinha pouco tempo que as escolas municipais faziam essa avaliação, o grupo, né, pediu para eu fazer a pesquisa mais direcionada no Estado. E o objetivo geral da pesquisa foi discutir o impacto, né, o impacto de uma avaliação, né, uma avaliação da alfabetização, no redimensionamento da cultura e da prática escolar dos professores alfabetizadores, considerando os limites e as possibilidades para a proposição de novas ações didáticas a partir da divulgação e análise dos resultados obtidos em Juiz de Fora. Porque a partir do momento que tem uma avaliação, a avaliação não pode existir por si só. É necessário que ela tenha um objetivo, que é justamente ver o que está acontecendo e propor uma nova ação, né, no caso da avaliação externa, os governos, né, as gestões ou a própria escola, né, os professores, mudarem a prática ou a proposta de ação em função dos resultados. Então, a pesquisa foi feita com 5 escolas, né, estaduais, 3 que tiveram um bom desempenho, melhora, né, no desempenho, e 2 que tiveram queda no desempenho. A faixa etária dos alunos é 8 anos, né, que é justamente no terceiro ano que são avaliados se estão alfabetizados ou não. Os profissionais pesquisados foram na escola, eu fiz entrevista com os coordenadores, diretores, professores e professores que aplicaram a prova, que era o próprio professor da escola que aplicava a prova. E fiz entrevistas também institucionais, que foi a SES, a Secretaria do Estado de Educação, o SEAG, que é onde é produzida a avaliação, né, a ideia da avaliação, e o CAED, aqui de Juiz de Fora, os profissionais responsáveis pelo ProAlfa, né. E foram feitas análises dos dados, né, a partir da categorização do que foi feito, né. Aqui é só de forma geral, o desempenho, né, de 2006 até 2011, que foi o período que eu pesquisei, né, como que foi melhorando o desempenho, né. E a gente pensa assim, essa melhora foi em função de quê, né? Então, aí a gente vai fazer a pesquisa. Então, uma das coisas que a gente constatou várias coisas, né, a partir dessa pesquisa. E aí eu vou enumerar uma por uma, tá? Então, a primeira que a gente percebeu foi a fragilidade teórica na prática escolar. É evidente que a educação brasileira precisa de mudanças. Isso aí ninguém tem a menor dúvida, né? Existe sim um currículo básico comum para a alfabetização. No caso de Minas Gerais, existe um currículo do Estado de Minas. E a base da proposta do Estado de Minas Gerais para os anos iniciais consiste na apropriação, né,
pelo aluno do sistema alfabético e das capacidades linguísticas de ler e escrever, falar e ouvir, em situações diferentes das familiares, né? Então a criança tem que estar lendo mesmo, né? O ideal é que quando ele completa 8 anos e sai do 3º ano, que ele esteja lendo e escrevendo e fluentemente, né? Mas não é o que a gente percebe na realidade das escolas públicas. Percebemos que essa proposta não é muito que essa proposta do currículo, né? Diante das entrevistas que a gente fez, a gente percebeu que muitos professores não tinham muita segurança do que era, do que estava nesses conteúdos, né? E existe uma outra coisa que a gente percebeu também, porque a escola, na verdade, assim, se a gente for analisar, ela só está existindo, né? Isso nas escolas públicas, né? Estaduais. Não existe uma integração entre os professores de 1º, 2º e 3º ano, não existe uma integração, um trabalho muito direcionado para a alfabetização consistente, para que a criança tenha uma boa evolução. Foram poucas escolas que a gente percebeu isso. E aí, uma coisa que a gente tem que ressaltar, a especificidade do trabalho do 1º ao 3º ano na alfabetização. Não existe reprovação nessa fase de ensino, considerado o bloco destinado à alfabetização. Então, a criança, quando entra no 1º ano, ela vai no 1º, 2º e 3º ano. Ela não pode ser reprovada, ela precisa ser progressão continuada, né? Então, às vezes, tem criança que está com muita dificuldade, a gente vê que não dá para progredir, que às vezes ela precisa de um tempo mais, mas tem. Aí, às vezes, o que acontece muito, a criança chega lá no 3º ano, não consegue ler, não consegue nada e fica lá. E aí, dali para frente, mais difícil ainda. Espera-se que ao final do ensino, do 3º ano do ensino fundamental, o indivíduo tenha se apropriado do sistema da escrita alfabética e tenha se alfabetizado. O processo precisa ter início já no 1º ano do ensino fundamental, para se consolidar nos anos seguintes. A questão da alfabetização deve ser resolvida até o final do 3º ano, que é quando a gente vê propaganda política aí, todo mundo vai sair lendo no 3º ano. Não é bem isso que acontece, né? Mas não é isso que acontece nas escolas, que a gente percebeu. O ProAlfa surge como uma resposta à precariedade apresentada pelos alunos no domínio da leitura e da escrita. Era tanta criança chegando lá, nem era no 3º ano, né? Lá no 5º, 6º, até ensino médio, sem saber ler. Então, assim, vamos procurar fazer uma avaliação antes. Aí foi chegando para trás a avaliação, né? Avaliava no 9º ano, aí foi até chegar na alfabetização. E é triste a gente perceber também que, apesar de haver avaliação, não existe muita ação diante do que foi desses resultados, né? É importante ressaltar a importância do professor alfabetizador, que é fundamental, né? A criança aprendendo a ler, ela vai abrir vários caminhos para progredir na escola. E, infelizmente, a gente constatou que isso não é muito a realidade que está acontecendo, né? Que às vezes até consegue ler, mas não consegue entender o que está lendo, né? E aí, diante disso, coloquei essa questão, o ônus imputado ao professor do 3º ano. Porque a alfabetização é um processo, né? Começa no 1º, 2º e 3º ano. No 3º ano, a criança tem que chegar lá lendo, né? Isso que se exige. E o ProAlfa quer esse resultado. Mas aí, o que acontece? Os professores do 3º ano ficam muito pressionados. Então, ninguém quer trabalhar no 3º ano. Todo mundo, somente os mais efetivos, os mais antigos, que têm mais experiência, porque se caso a criança não tiver um bom resultado, diante da política do Estado, da época, os professores serão retirados mesmo, até mesmo da docência em função do resultado, né? Então, existe uma política implementada pelo Estado de Minas Gerais que afasta o profissional do trabalho na alfabetização,
se a turma não tiver um bom desempenho na avaliação do PROALFA. Os profissionais mais antigos, efetivos, não querem assumir as turmas de terceiro ano, para não correrem o risco de serem deslocados de suas funções. Então, quase que assim, quem assume o terceiro ano são professores que estão acabando de chegar na escola. E teriam que ser os professores que estão mais antigos, com mais experiência, né? O aspecto pedagógico da avaliação PROALFA, né? Não é uma proposta pedagógica, na verdade ela é uma avaliação. Serve como possibilidade de diagnóstico para o professor, para o gestor e para o sistema de ensino, que eu comentei, né? A partir do resultado do PROALFA, o próprio professor vai avaliar a sua metodologia, a gestão da escola, a gestão do município, do estado também vai reavaliar suas ações. Mas não é muito o que a gente percebeu que vem acontecendo, né? Existem essas avaliações, são muitas dessas avaliações, e não existe muita política querendo atender o que está sendo necessário na alfabetização, né? A falta de compreensão, quando o resultado do PROALFA chega à escola, além de ser possível perceber em qual nível se encontra o aluno, os profissionais, né, recebem orientações sobre o que é preciso trabalhar. Não só vem o resultado, como também vem, assim, uma criança está precisando mais trabalhar, por exemplo, consciência fonológica, está precisando trabalhar mais texto. Então, aí vem essa resposta para o professor trabalhar, né? A falta de compreensão dos dados presentes nos resultados do PROALFA é o fator que dificulta o aproveitamento dos resultados para o desenvolvimento pedagógico. Porque às vezes o próprio professor não sabe muito, deu tanto o resultado, e a partir dali ele não aproveita aquele resultado, né? Por trazer o resultado de cada aluno e cada turma, ocorre uma comparação das turmas e, consequentemente, dos profissionais responsáveis por elas. Então acontece muito isso na escola, né? Aquela turma ali foi pior, então aquele professor é pior. Mas às vezes, em muitas situações, aquela turma já tem um histórico pior. Então, aí, em função dessa comparação, surge também esse constrangimento com o resultado. É importante ressaltar que uma avaliação só tem sentido se a partir de seus resultados surgirem ações para a modificação do que foi detectado. Existe o programa de intervenção pedagógica, no caso, né? Que é o PIP, que é a partir dos resultados, as escolas recebem esse programa para atuarem junto dos alunos para ver uma melhora. É uma proposta do Estado, no caso. Ana, antigamente o professor do primeiro para o segundo era o mesmo. Não mudava, agora muda. Agora muda. Cada ano é um professor. E ainda existem situações que o professor está no início do ano, no meio do ano ele já muda, já altera. Eu me lembro que o professor era o mesmo. E eu que era o pré, porque era muito comum na minha época as crianças saírem do pré ainda. Assim, alguma coisa eles saíam do pré ainda, né? Porque teve essa mudança, né? Antigamente eram 8 anos. Aí foi até com Aécio Neves, na época que ele estava como governador e querendo mais recursos para o Estado, ele aumentou mais um ano, né? Então a criança, que antigamente era o terceiro período, aí foi incluído no primeiro ano, né? Então agora são 9 anos, né? No ensino fundamental. E aí esse, que era o terceiro período antigamente, agora é o primeiro ano. Então nessa mudança também foi muito complicado, porque queriam fazer uma metodologia de acordo com o que era o nosso primeiro ano, né, quando a gente estudou. E a criança ainda estava muito imatura. Então deu toda uma confusão também nessa situação. Então está muito embolado mesmo. Então aí é a questão dos pontos positivos da avaliação, né? Então a avaliação ela permite um diagnóstico da alfabetização do aluno, da sala de aula, da escola, do município e da região. Então, a partir do PROALFA, foi possível, né, fazer uma comparação, as próprias turmas dentro da escola,
as escolas, né, entre elas, os municípios e também as regiões de Minas Gerais. Então, na época, teve muita confusão, porque parece que uma escola lá do Jequitinhonha foi uma das que tiveram o melhor resultado. E Belo Horizonte, o nível estava muito baixo. Então, foi aquela confusão, por que lá, com tanta pobreza, conseguiu ter um bom desempenho e aqui, em Belo Horizonte, tão ruim, né? Então, na época, comentaram isso, né? Porque, assim, tem a periferia de Belo Horizonte, então inclui tudo, né? E lá existia um trabalho mais direcionado, né? Então, teve um bom desempenho. Mas até nisso também, na época, com os resultados, porque às vezes questionavam muito os resultados, porque como era a própria professora da escola que fazia avaliação, depois a gente vai comentar mais um pouco lá frente. Então, muitos professores, infelizmente, ajudavam os alunos. Então, às vezes, o resultado era mascarado, né? Não era bem aquele resultado. E a partir do resultado, tinha que ter uma gratificação. Então, aí, mais ainda, eles queriam ajudar para... Seguinte, eu exerci magistério por 30 anos, magistério superior, tanto na área pública quanto privada. Eu notei, antes de existir cotas, sistema de cotas, que eu não quero aqui comentar, mas que eu particularmente não acho uma grande coisa, antes de haver isso, eu notei que os alunos que passavam na universidade e de escola pública, a esmagadora maioria vinha de cidadezinhas muito pequenas. O que a colega ali falou, era uma professora só para o primeiro, segundo, terceiro, e um diferencial. O filho do prefeito estudava na mesma escola que o filho do lavrador. E a professora é prestigiada na cidade pequena, chamada carinhosamente de professorinha. E a professora não gosta de assim, se chamava Fá professorinha, mas carinhosamente. São bem tratadas, são respeitadas. E realmente as pessoas que passavam oriundas de escola pública, quase todas as cidades muito pequenas. Eu notei isso. Talvez porque era a mesma professora, e o ensino era um só para todos, e ela era qualidade. Aqui, concurso para substituto, então troca no meio do ano, fica 6 meses, pega mais um contrato, etc. Não sei se ainda tem remanescente de pessoas que não fizeram nível superior para ser professor, não sei se ainda existe remanescente. Existe ainda na prefeitura, são poucos. Mas digo assim, isso parece, a ideia que dá é que com tanto projeto, com tanta discussão, com tanta avaliação, as coisas estão piorando. Eu vejo os alunos escreverem em terceiro grau, que é uma coisa vergonhosa. Dá vergonha, tocar cedilha por 2 S, uma coisa assim, absurda. Coisas básicas. Básicas deveriam saber para chegar na faculdade. E não chegam sabendo. Agora, quem tem escola pequena, geralmente esse é um dado mesmo que já comentaram comigo, é justamente por isso. Que tem, todo mundo estuda nessa escola, então é uma escola de qualidade. E eu às vezes, até é ruim eu falar isso publicamente, né? Porque a escola, no caso, né, nas cidades maiores, acontece que às vezes o professor é bom, os alunos são bons, mas aí tem aquela confusão toda de alunos que estão lá, né, na escola só para fazer presença, atrapalha quem quer aprender e quem quer ensinar. Então a gente vivencia isso muito hoje aqui. Quem trabalha na periferia de Juiz de Fora percebe muito isso. E Belo Horizonte, cidades maiores, isso é muito pior, né? Não consegue nem dar aula direito. A avaliação ela serve de um parâmetro para o professor também. O professor vai perceber o que está bom, o que não está, aonde que deve melhorar, onde não deve, né? Com a avaliação, a questão da alfabetização passa a ser uma questão da escola e do sistema de ensino. Porque antigamente era assim mesmo, né? Tinha preocupação da educação, da alfabetização, e as crianças chegavam alfabetizadas, né? Era no primeiro ano, né? Que hoje é o segundo ano, mas a criança não podia passar para o segundo ano sem estar alfabetizada. E hoje já não tem essa preocupação. E aí as crianças vão passando e aí aquilo, a criança está fazendo bagunça, não quer participar, e passou, e todo mundo passou, e vai. Chega um ponto que a criança
chega lá no ensino médio e não consegue fazer nada, não consegue escrever. Né? Aí que ela vai tomar consciência do que ela perdeu lá atrás. Né? Muitos profissionais aí, às vezes, quem já trabalhou no ensino médio, eu já trabalhei um tempo, tinha meninos, eu tinha alunos do ensino médio, que estavam trabalhando numa época, ensino médio e terceiro, e o primeiro ano, né? Era o mesmo nível, as crianças viviam da mesma forma que o menino. Era muito triste essa questão. Aqui, antes, a gente fazia o normal para alfabetizar as crianças. E as escolas eram ótimas. Hoje é obrigatório o ensino superior para alfabetizar a criança. Chegou esse ponto de ser obrigatório. Só que agora eles deram uma aliada, né, em função de muitos, porque os professores tiveram que correr para fazer a... E como é que eles se preparam? Normalmente é o ensino superior mesmo, né, o magistério superior. Né? Mas ainda existe o nível médio também, de magistério. Aqui na escola normal mesmo tem professores que se formam ali. Né? E a prefeitura até aceita em função disso, né? Que muitos ainda não se formaram, né? E teve que abrir essa brecha em função de que tinha professor, tem professor da rede municipal que ainda não fez superior em pedagogia. Com a avaliação, a questão da avaliação passa então a ser não só da escola como do sistema. Então, o governo, por exemplo, municipal, ele tem que ficar atento a essa questão da alfabetização. O governo estadual, né? Mas é uma tensão assim, meio que às vezes a gente fica chateado porque envolve muita questão política, né? Possibilita confirmar um diagnóstico feito em sala. Então, a partir do momento que tem avaliação externa, é uma outra avaliação, além do que o professor faz em sala de aula. E normalmente o professor que trabalha na alfabetização não fica aplicando provas, sabe se a menina sabe ou não sabe ler ou não. E a avaliação vai confirmar ou não o que ele já diagnosticou na sala de aula. Né? Promove uma mudança na prática pedagógica. Em função dos resultados, acaba que o professor também, né, antigamente, você vê assim, não está dando certo, o aluno saiu mal na prova, então vamos mudar a metodologia, né? Então, muitos professores relataram isso, que tiveram que mudar um pouco a metodologia, porque a criança, ele achava que a criança estava bem, estava alfabetizada, e às vezes não estava. Né? E funciona como suporte para o professor também. O professor está achando que o aluno está alfabetizado, então na hora que ele faz a prova, não, está alfabetizado mesmo, de acordo com o resultado lá. Né? E os professores relataram também que houve um maior envolvimento dos profissionais, que algumas escolas, principalmente a escola que eu entrevistei, que teve um bom desempenho, então tinha um maior envolvimento entre os professores. Então, tinha um professor de primeiro ano, tinha um professor de segundo, de terceiro, procurava fazer um trabalho em conjunto. E quando chegava lá no terceiro ano, eles viam que tinha alunos que ainda não estavam alfabetizados, então todo mundo da escola ajudava, tinha um bibliotecário que ia lá ajudar. Então, eu acho que o que falta na educação é justamente isso. Perceber o que está de errado, todo mundo tem que ir lá e ajudar. Né? E agora os pontos negativos. Então, foi muito ressaltado isso. Porque às vezes a criança é vista como um número, né? São tantos alunos que conseguiram, tantos alunos não conseguiram. A escola está nessa situação. E existe isso também. Às vezes escolas mais de periferia vai ter um resultado pior. As escolas mais centrais, né, que têm um melhor poder aquisitivo, têm um desenvolvimento melhor. E às vezes existe um mascaramento do resultado, que eu comentei, né, que os professores querendo que tenha um bom resultado, acabam dando uma ajudinha ali, outra ajudinha lá, o aluno faz uma boa prova. Mas, né, se for avaliar mesmo, né, se for ver o aluno, às vezes ele não está alfabetizado. E uma outra crítica que fizeram é que as provas são muito extensas para as crianças tão pequenas. Então, realmente, são provas, aí a criança fica lá fazendo. Então, a criança que está dedicada, querendo fazer, chega no final, elas ficam cansadas. Né? São provas muito extensas. E a criança que não está nem aí, vai lá, marca de qualquer jeito, sai, vai embora. Né? Então, a cobrança por parte do governo sem considerar a realidade da escola, que é aquilo que eu comentei, que às vezes o governo
fica em cima dos professores em função daquela escola ter tido um baixo desempenho. E isso no Estado é muito forte, né? Então os professores, como eu comentei, ninguém queria assumir o terceiro ano, porque ficava sob o cargo daquele professor o mau resultado, né? Então muitos saíam. Agora tinha alguns professores que viam que estava dando resultado, então aí até assumia o terceiro ano, mas isso foram das escolas entrevistadas, só teve uma professora que todo ano ela ficava no terceiro ano porque ela tinha um bom trabalho, então ela não ficou receosa de continuar no terceiro ano. Profissionais ficam pressionados, né, em função dos resultados. E a outra coisa que eu pulei, né, a utilização das provas como treinamento. Então, porque a gente via muito, chegava na escola e até a primeira escola que eu fui entrevistar, quando eu vi aquele movimento, aquela confusão, corria para um lado, corria para o outro, que estava próximo de aplicar o Pro-Alfa, então eles fizeram um simuladozinho e aí foram treinando. Todo dia davam uma prova para a criança fazer, para ter um resultado bom depois. Então, se o objetivo era que a criança estivesse alfabetizada, não tinha sentido nenhum aquele simulado. O currículo e o Pro-Alfa. Então, muitos profissionais observaram que teve uma mudança, que às vezes algumas escolas, os professores perceberam que não estavam tendo um bom trabalho, então começaram a questionar a forma de trabalho e mudar também, encaminhar mais o currículo, né? Então a avaliação surge justamente para verificar se o que está sendo proposto no currículo, né, está sendo ensinado e aprendido pelo aluno. Então na hora do resultado da avaliação tem essa resposta. Com as mudanças promovidas nos sistemas de educação e com o surgimento das avaliações externas, conforme alguns estudiosos, aparece também a necessidade do estabelecimento de novos currículos. A partir quando foi feito o Pro-Alfa, a partir dali fizeram um novo currículo, porque o currículo que tinha não estava atendendo. Então viram que precisa trabalhar mais a consciência fonológica do aluno, precisa fazer um trabalho mais direcionado, criança desde o primeiro ano tem mais contato com a língua escrita, com a língua falada, com o aspecto da escrita mesmo, né? E aí foi percebendo isso, mas não estava sendo usado. Então, teve uma mudança no currículo em função do que estava tendo como resultado no Pro-Alfa. O Pro-Alfa tem a sua matriz de referência que serve de base para a avaliação e não deve ser tomada como matriz de ensino. E foi o que eu constatei muito, às vezes o professor preocupado em fazer um bom resultado para o Pro-Alfa, não tinha aquela preocupação de aplicar o currículo, porque o currículo da avaliação é bem menor. Então ficava, tem que dar isso porque aquilo cai no Pro-Alfa, tem que dar aquilo porque cai no Pro-Alfa. E aí esquecia de trabalhar outras coisas necessárias, outros aspectos da leitura, da escrita, da oralidade, né, que não era cobrado no Pro-Alfa. As mudanças provocadas, né? Porque a partir do momento que teve a avaliação, surgiram algumas mudanças no sistema, né, de ensino, nas práticas pedagógicas, né? Segundo as observações dos gestores e dos coordenadores, o Pro-Alfa tem provocado mudança na forma de trabalhar. Então os professores, porque muitos professores não trabalhavam com textos, né? Então aí chegava lá, tinha textos grandes para a criança ler e interpretar, então começaram a dar mais textos para os alunos, começaram a ter um trabalho mais direcionado em função do que era cobrado no Pro-Alfa. A avaliação tem funcionado como parâmetro para melhorar a prática na sala de aula, por meio do PIP, que eu comentei antes, né? Que é o Programa de Intervenção Pedagógica, que a partir do momento que a escola era avaliada negativamente, né, tinha um desempenho ruim, a Secretaria da Educação aplicava alguns procedimentos do PIP, né, que era um programa, para os professores usarem na sala de aula, para os alunos melhorarem no desempenho.
Os cursos de formação continuada também de profissionais, porque muitos profissionais, assim, nossa, estou um pouco desatualizado, né? Muitos profissionais que já estavam trabalhando há muito tempo, começaram a fazer curso para ajudar também no desempenho dos alunos, né? Com o objetivo, né, de melhorar o desempenho do aluno. Mudança nas práticas dos professores, coordenadores e gestores. Mas as mudanças necessárias da educação não dependem somente dessa avaliação. Precisamos de mudanças mais radicais para que seja promovida uma educação de melhor qualidade. Não é o ProAlfa que vai promover a qualidade do ensino, não é o resultado, né? Então, o resultado pode servir, a partir do momento que tem um resultado ruim, a partir dali melhorar a prática pedagógica, até o investimento, direcionando aí os investimentos para uma melhora. Mas o ProAlfa não pode existir por si só. E, infelizmente, o que a gente tem visto nas avaliações externas tem sido isso, né? Os simulados para o ProAlfa. Quanto à estratégia dos alunos fazerem simulados antes da aplicação das provas do ProAlfa, foi unânime, a gente viu em todas as escolas a resposta positiva proferida pelos profissionais da educação. Essa é uma prática corriqueira nas escolas estaduais, sendo incentivada pelos órgãos estaduais. Então, o próprio governo estadual, né, as secretarias, superintendências estaduais, mandavam os simulados para as escolas aplicarem um tempo antes, e aí tinha todo um procedimento para que a criança tivesse, lógico, a criança tem que ter a familiaridade da prova também, mas era uma coisa assim, bem maçante mesmo, porque o aluno tinha que saber fazer, né? Então perdi bastante o objetivo. A prática de usar os simulados em sala de aula parece sugerir uma preocupação maior com os números do que com o processo de ensino-aprendizagem. Então, usar o simulado, a criança ficar fazendo prova, porque criança, né, a gente lembra da época da gente, era muito mais interessante a gente ler um texto, analisar um texto e fazer alguma coisa direcionada à leitura escrita do que ficar fazendo uma prova, né? Sugestão, né, para que haja uma melhoria na avaliação do ProAlfa. Então, aí foi diante das entrevistas dos professores, dos diretores, dos profissionais mesmos responsáveis pelo ProAlfa, que surgiram essas sugestões, né? Eles consideram que é preciso redefinir o desenho do ProAlfa, fazer de uma outra forma, né? Que não seja do que está sendo feito, né? Sugere de fazer mais um corte do padrão do bom desempenho para qualificar o melhor aluno. Que eu falei, né, no início. Então, o aluno que tem baixo desempenho a nota era abaixo de 450. O intermediário era de 400 a 500. E o bom é acima de 500. Mas aí não tem uma divisão desses 500 ou 700, né, que estariam muito bem, né? E o que a gente observou mesmo, os alunos só atingiam a nota assim, 600, raros que iam 700, né? Então, constante. As notas iam até 700? Até 1000. Até 1000? Até 1000. Então, é aí, 500? acima de 500. Do 0 a 10. Isso é só frescurinha. Avaliar também a escrita. É uma proposta, porque o ProAlfa só avalia a leitura, né? Então, existe a proposta para que se avalie a escrita também. Alguma questão que a criança tem que escrever, né? E a conclusão, né? A avaliação não deve ser vista como um fim em si mesmo. O que a gente percebeu muito durante a pesquisa foi isso, que a avaliação, principalmente porque como ela é aplicada também na prefeitura os professores ficavam mais tranquilos, né, porque não tinha toda aquela cobrança. No estado, os professores ficavam assim, preocupadíssimos, né? Está na época, está no período ProAlfa, porque os resultados incidiam diretamente no trabalho deles, né? Então,
a avaliação não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas pode trazer suas contribuições como uma forma de medir. Entretanto, a grande diferença que se espera na educação não são as medidas, mas as políticas e os programas educacionais, que tragam resultados efetivos para a alfabetização e letramento dos alunos. Porque o que a gente observa, os governos, né, estão muito mais preocupados em avaliar, mas na hora do respaldo, né, dos resultados, trazer alguma outra política. Tanto é que a gente tem avaliação desde década de 90, 95, já começaram as avaliações externas. E olha o caos que está a educação hoje, né? Então, a gente tem a realidade de alunos que estão chegando nas universidades analfabetos, né? Aí, finalizando, né, eu achei isso aqui, eu achei pertinente. Avaliação, né? Irresponsabilidade, presente. Fraude, presente. Educação, faltou, né? Então, o que menos tem na escola e a preocupação mesmo dos governos é com a própria educação. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu quero falar uma coisa. Pode dizer que o professor pode repetir o que é